Fala, rapaziada, tamo de volta aí para falar um pouquinho agora sobre a continuidade dos nossos artrópodes, já que a gente falou da diversidade, deu aquela visão geral que todo artrópode tem que ter. Agora a gente vai falar sobre a classe dos insetos, beleza? Então a gente começa agora falando sobre a classe insecta. Segue comigo, vamos lá. Olha só, a primeira coisa que a gente vai chegar falando são dos aspectos morfológicos. Por favor, aluno, não se confunda a diferença entre aspecto morfológico e aspectos fisiológicos. Aspectos morfológicos são aspectos de estrutura externa. Aspectos fisiológicos vão ser de funcionamento de órgãos, por exemplo, certo? Então, eu tenho aqui a divisão do corpo desses caras. Primeiramente, o corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Essa cabeça, esse tórax e abdômen seguem aquilo que a gente falou na aula anterior, a uma metameria chamada de metameria heterônoma, ou seja, diferente. O número de patas, eu tenho 3 pares de patas, todas essas patas presas ao tórax desse indivíduo. A gente vai dar uma olhadinha específica nisso. O número de antenas, eu posso ter um par de antenas e são órgãos voltados ao olfato deles, certo? A percepção, então, de odores. E o número de asas, que vai ser variado. Então, não é uma característica que você vai olhar para diferenciar, ah, esse não tem asa, a aranha não tem asa. Então, o que você vai ter que olhar é o número de patas, como eu já falei anteriormente. Então, o número de asas, eu vou ter então o quê? Que tem insetos sem asas, como a pulga, a tesourinha, o piolho. Eu vou ter insetos com um par de asas, que vai ser moscas, como por exemplo, e com 2 pares de asas, que é besouro, borboleta e abelha. Então, morfologicamente falando, eu vou ter algumas dessas características aí para observar, certo? Então aqui a imagem primeiramente para você reconhecer a cabeça, o tórax do animal e o abdômen dele, perfeito? Então aqui, como tem as asas, dá uma complicadinha de ver, mas aí você olha por baixo e vê que, por exemplo, as patas estão todas fixadas no tórax, certo? Que é essa estrutura aqui, onde estão as patas. Aí, os insetos, eles têm algumas outras características importantes, tá? Eu só vou voltar bem rapidinho nessa imagem aqui, só para a gente constatar os 3 pares de patas que eu não dei a devida importância, na minha opinião. Então, eu tenho 1, 2, 3 desse lado, 1, 2, 3 do outro lado. Esta é a principal característica que você tem que observar. É a única coisa que muda em inseto, aracnídeo, miriápode e crustáceo. Essa você tem que saber. Não adianta. Então o que você faz? Eu decoro, professor. Não! Você compara. Compara que vai fazer sentido. E todo mundo já viu uma aranha na vida, né? Legal. E aí eu tenho os aspectos das partes bucais deles. Eu vou ter o mastigador, eu vou ter o lambedor, o picador e o sugador, que são os tipos de aparelhos bucais, certo? Esses aparelhos bucais vão ser característicos de alguns animais, como por exemplo o mastigador. São mandíbulas bem fortes e denteadas presentes na barata, no grilo, no gafanhoto. Eu vou ter o lambedor, que são lábios e maxilas alongadas, que vão ter cerdas para lamber e aspirar, que são as abelhas. E eu vou ter o sugador, que são longas e soldadas, que eu chamo em alguns materiais de espirotromba, que vão estar em borboleta e mariposas. E eu vou ter o picador ou o sugador labial, que são peças desenvolvidas e perfurantes. Vai estar presente em mosca, mosquito, percevejo, que são aquelas que de fato... presente naqueles insetos hematófagos abençoados, que eu sou todo alérgico, então eu não tenho muito prazer neles, certo? Então, esses são os caras aí. Aqui uma foto magistral de um deles para você reconhecer. Show de bola? Vamos lá então dar uma olhada agora nos aspectos fisiológicos desses insetos. Quando eu falo de aspectos fisiológicos, eu estou falando dos sistemas. Mas Alisson, olhei a tua tela aí, cadê o sistema reprodutor? Calma que esses vão ter um espaço especial aqui na nossa aula.
Os aspectos fisiológicos, eu tenho primeiramente que o sistema digestório ele é completo, ou seja, vai de boca até ânus, com digestão extracelular. O sistema circulatório deles é aberto. O que quer dizer um sistema circulatório aberto? Que não é fechado, Alisson. É que o sangue não corre o tempo inteiro dentro de veias. E lembrando que eles não têm sangue, o que eles têm é uma hemolinfa e tem um detalhe importante. Esses caras aqui, a hemolinfa deles, o sangue deles, né? Não transporta oxigênio, não transporta gases. Por quê? Porque não tem pigmentos respiratórios, tá? É zero. Não tem nenhum tipo de pigmento, como a hemoglobina, que é o avermelhado, ou a hemocianina, que é o azulado. O sistema respiratório é constituído por traqueias, e essas traqueias ficam no abdômen dele. Então, se eu botar a cabeça do inseto, ele não morre afogado, ele morre afogado se eu botar a bunda dele lá para baixo, certo? O abdômen, né? O sistema excretor, ele é composto por túbulos de Malpighi. Esses túbulos de Malpighi, eles captam as coisas da cavidade celomática e jogam no intestino. Então, no caso desses caras, excreção e cocô saem meio que pelo mesmo buraco, tá? Porque eles captam e jogam para dentro do intestino. E o sistema nervoso é ganglionar e ventral, que é aquele que a gente já falou. Lembra que eu jogo uma corda aí para você, você pega essa corda e a gente dá nozinhos nessa corda. Cada nó é um gânglio, por isso ganglionar. E como passa pelo ventre e não pelo dorso, eu tenho então ganglionar e ventral. Vamos dar uma olhada nesses sistemas agora? Olha só, vai da boca até o ânus, por isso o sistema digestório deles é completo, perfeito. E aqui eu demonstro outros já sistemas, como por exemplo as traqueias, que não vai ter contato direto com o sangue, com hemolinfa, então entra e sai do órgão e do tecido diretamente. Aqui eu tenho um pouco do sistema circulatório, para você entender o que é o aberto. É que a hemolinfa ela vem para o coração bombeia, só que chega um momento que se espalha pelo corpo. E ele volta por esses ostíolos para dentro do coração. E o coração bombeia de novo. Por isso o sistema circulatório deles é aberto, como no exemplo aqui do gafanhoto. O sistema excretor e o sistema nervoso, o sistema excretor que nós vamos ter é os túbulos de Malpighi. Lembra que eu disse que são filamentos que jogam as coisas para dentro do intestino? Basicamente isso, olha lá onde que ele está, ó. Ele está aqui, ó. O que ele faz? Ele capta os excretas da cavidade celomática e joga ali para dentro. Um dos principais excretas aqui é o ácido úrico, tá? Nos insetos especificamente. Para artrópodos, nem todos são só ácido úrico, tá? Tem ácido úrico, mas, por exemplo, em aracnídeos vai ser outro, tá? Então, vai entrar aqui essas cocitas lindinhas aqui e eu vou eliminá-las através do tubo digestório. E o sistema nervoso está aqui embaixo, ó, gânglio, 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 na parte ventral. Então, nessa parte ventral, por isso ganglionar e ventral. E aí vem o meu queridíssimo sistema reprodutor, e eu disse que eu tinha separado ele de maneira diferente. Por quê? Eu separei ele de maneira diferente porque a metamorfose é um processo que cai em questões só de metamorfose, então você tem que saber diferenciá-la bem certinho. Então, a metamorfose, ela ocorre de três maneiras. Existem primeiro os organismos ametábulos, que eles apresentam um desenvolvimento direto, não vai ter estágio larval. Exemplo, a traça de livros. Põe o ovo, nasce uma tracinha jovem, vira uma traça adulta. Simples. Mas lembre que nesse meio tempo ocorrem mudas, porque esse animal ele cresce perdendo o exoesqueleto quitinoso. Todo artrópode vai realizar dessa maneira. Segundo, os conhecidos como hemimetábulos. O que seria isso? Desenvolvimento indireto. A gente chama de metamorfose incompleta essa daqui. Os hemimetábulos, eles vão produzir o ovo vai formar uma ninfa que vai crescer sendo ninfa. Mas por que ela é chamada de ninfa? Porque ela é um inseto incompleto. Ela tem asas, mas as asas ainda não funcionam como deveriam. E tem uma fase da qual ela surge que não tem asas. Então, o exemplo, o gafanhoto, o barbeiro, a barata, até se tornarem um inseto adulto completo. Então, elas vão ter uma fase intermediária, que é a fase da ninfa. E
por consequência, eu vou ter esse cara aqui que vai ser o holometábulo, tá? Que vai apresentar, então, a chamada metamorfose completa, que é o quê? Ele vai ter o ovo, esse ovo vai virar uma larva, tá? Que essa larva, ela vai se fixar em algum lugar para se transformar em uma pupa. E essa pupa vai se tornar um inseto adulto. Esse inseto adulto, ele vai viver o tempo determinado. Mas o que eu tenho que saber? Que a pupa pode ser chamada de crisálida, em algumas provas ela é chamada de crisálida, e o adulto, ele é chamado de imago. Imago é igual a inseto adulto. Então, os 3 tipos de metamorfose, A, sem, M, incompleta, holo, completa. Então, a metábulo sem metamorfose, o M metábulo é o da ninfa e o holometábulo é o dos meus insetinhos, como por exemplo as moscas, certo? Eles vão ter esse tipo de desenvolvimento.